Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. E a pergunta de hoje é bem direta, viu? Será que em 2026 as nossas casas vão de fato pensar sozinhas? Olha, a resposta para isso está numa revolução, uma revolução até que silenciosa, chamada de inteligência na borda. E é isso que a gente vai analisar a fundo agora. É que 2026, gente, marca uma verdadeira mudança de paradigma. Sabe, a gente está saindo daquele modelo reativo, onde a gente precisa dar um comando, sabe, ligue a luz, para um modelo que é proativo, que é cognitivo. A inteligência, ela para de morar lá longe num data center e passa a ser processada aqui, ó, bem na nossa frente, dentro dos próprios dispositivos. E o conceito central por trás de toda essa transformação é o que a gente chama de inteligência periférica, ou, no termo em inglês, Edge AI. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de mandar dados supersensíveis, como a nossa voz ou o vídeo da nossa câmera lá para a nuvem, o processamento acontece ali, no próprio hardware. E isso de cara já traz 3 ganhos que são gigantes: resposta em tempo real, muito mais privacidade e, claro, uma dependência bem menor da internet. E só para deixar bem claro, isso aqui não é só mais uma tendência, sabe? Não é uma melhoriazinha incremental. Não. É uma revolução completa na arquitetura de como os nossos ambientes interagem com a gente. A inteligência, ela está se tornando local e distribuída. E olha, uma transformação desse tamanho não acontece por acaso, né? Ela só é possível porque 3 áreas de tecnologia, assim, convergiram, amadureceram ao mesmo tempo. A gente está falando de hardware especializado, de software compacto e de conectividade universal. E agora, a gente vai detalhar cada um desses pilares. Ok, então, vamos mergulhar de cabeça nos fundamentos que estão fazendo essa casa cognitiva se tornar uma realidade. São esses os 3 pilares que sustentam toda essa nova arquitetura de inteligência. Vamos lá. Pilar número 1, o hardware, o silício. O que está no coração disso tudo são as unidades de processamento neural, as famosas NPUs. Pensa nelas como chips desenhados sob medida para tarefas de inteligência artificial. E a grande sacada é que elas entregam uma eficiência energética que é absurda, coisa de 10 a 20 vezes maior que uma GPU tradicional fazendo a mesma coisa. E o que isso significa na prática? Significa que até um dispositivo que roda a bateria consegue agora executar uma IA bem complexa. E o que é muito interessante aqui é ver a especialização desse silício. Olha só essa tabela. De um lado, a gente tem um monstro com o NVIDIA Jetson Thor, que é pura potência focada em robótica humanoide, em modelos de visão, linguagem e ação. Já do outro lado, a gente tem o Qualcomm Dragonwing, que é totalmente otimizado para hubs de casa inteligente, com consumo de energia baixíssimo. Ele é perfeito para rodar aqueles modelos de linguagem locais que a gente vai falar. Beleza, pilar número 2, o software. Ou, se preferir, o cérebro do sistema. Aqui entram os modelos de linguagem pequenos, os SLMs. A mágica deles é que eles conseguem fazer tarefas de raciocínio bem complexas, daquelas que antes precisavam de um data center inteiro. Só que agora, diretamente no hardware local, sem depender de nuvem para nada. E esse ecossistema de SLMs, ele tá bem diverso, viu? O Phi-4 da Microsoft, por exemplo, é muito bom em raciocínio lógico. O Llama 3.2 é aquele generalista, sabe? Bom em tudo, bem equilibrado. Mas o grande destaque aqui, na minha opinião, é o Gemma 3N. Por quê? Porque ele é multimodal nativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele consegue processar e entender vídeo e áudio direto no dispositivo. E essa capacidade é absolutamente crucial para a casa cognitiva. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que modelos tão poderosos conseguem caber num hardware tão pequeno? A resposta está num combo de 3 técnicas de otimização bem inteligentes. Primeiro, a destilação de conhecimento. É como se um modelo gigante ensinasse tudo o que sabe para um modelo pequeno. Depois vem a quantização, que basicamente reduz a precisão dos cálculos para economizar espaço. E por fim, a poda, que vai lá e corta as conexões neurais que não estão servindo para muita coisa. Juntas, essas 3 técnicas conseguem encolher os modelos de um jeito impressionante e com uma perda mínima de performance. E chegamos ao terceiro e último pilar. É ele que faz tudo isso conversar, o padrão de comunicação Matter. A melhor analogia é pensar nele como se fosse o USB da casa inteligente. É ele que garante que um dispositivo da marca A consiga conversar com um da marca B, localmente, sem precisar de internet, sem depender da nuvem de cada fabricante. Olha, a versão 1.5 do Matter foi um verdadeiro divisor de águas. Foi nela que entrou o suporte nativo para câmeras, o que abriu a porta para análise de vídeo local.
Ela também trouxe a gestão de tarifas de energia. Imagina a sua casa se automatizando para economizar dinheiro. E ainda unificou o controle de portões, cortinas, esse tipo de coisa. E o mais importante, tudo isso rodando sobre TCP, o que significa transferências de dados bem mais rápidas e confiáveis. E falando em tirar projetos do papel, se você se inspira com todas essas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, bom, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso a gente recomenda a Asimov Academy. Lá você aprende a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, a realizar análise de dados, automações de sistemas e muito, muito mais. É só acessar o link que está aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela. Ok, a base tecnológica está toda aqui. Mas e no dia a dia? Como isso muda a nossa experiência? A mudança, gente, é fundamental. A gente para de ter uma casa reativa e passa a ter uma casa proativa. Uma casa que começa a antecipar as nossas necessidades. E esse slide aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Pensa só, hoje, em 2024, a gente dá um comando rígido, direto. Ligue as luzes da cozinha. Em 2026, a conversa é outra. É baseada em intenção, em contexto. Você pode simplesmente dizer: nossa, tá meio escuro para ler aqui, não acha? E a IA de cognição, rodando ali localmente, entende essa nuance e executa a ação certa, sem precisar de um comando explícito. Então, o que é uma ação proativa na prática? Bom, é uma câmera que analisa o vídeo ali mesmo, no dispositivo, detecta uma queda e já aciona um protocolo de ajuda sem nunca mandar essa imagem para a nuvem. É um sistema que é inteligente o suficiente para diferenciar uma conversa sobre luzes de um comando direto para ligar as luzes. No fim das contas, é a casa se ajustando à rotina de quem mora nela de um jeito quase invisível. Agora, claro, mover tanta inteligência assim para a borda, para dentro de casa, exige uma abordagem de segurança completamente nova. A confiança não pode mais ser uma camada de software, ela precisa estar ancorada, fincada lá no hardware. E o conceito crucial aqui é o de Hardware Roots of Trust, ou HRT. Pensa nisso como uma âncora de segurança que é imutável, ela é gravada direto no silício. É ela que garante que aquele dispositivo está rodando só o firmware autêntico que não foi adulterado desde o momento em que ele é ligado. A proteção literalmente sai da nuvem e vai para o chip. E a partir dessa âncora de hardware, a gente consegue construir camadas de proteção. Primeiro, o boot seguro, que impede a inicialização de firmwares maliciosos. Depois, os enclaves seguros, como o Trust Zone da ARM, que isolam os modelos de IA do resto do sistema. E, por fim, a atestação remota, que permite que um dispositivo prove para o outro que ele é confiável. Isso cria um ambiente de confiança zero, até mesmo dentro da nossa própria rede local. Então, quando a gente conecta todos esses pontos, o futuro que começa a se desenhar é um futuro definido por dois ganhos gigantescos: eficiência e privacidade. Primeiro, vamos falar de eficiência de rede. Ao processar os dados localmente, o tráfego de dados que precisa ir para a nuvem cai, e cai bastante, até 30%. O resultado? Menos latência, economia de banda e um alívio para a infraestrutura da internet como um todo. Segundo ponto, eficiência energética. Quando a gente combina aquele hardware especializado com uma automação inteligente que otimiza o uso dos aparelhos com base nas tarifas de energia, por exemplo, isso pode gerar uma economia de até 20% na conta de luz. É um benefício direto para o consumidor. Mas talvez o ganho mais importante de todos seja a soberania dos nossos dados. Pensa bem, informações extremamente sensíveis como nossa voz, vídeos da nossa casa, nossa biometria, nada disso precisa mais sair de casa. A Edge AI e a inteligência na borda finalmente resolve aquele dilema que assombra a gente há anos. Como ter conveniência da tecnologia sem ter que sacrificar nossa privacidade. E tudo isso nos deixa com uma última questão, uma provocação para a gente refletir. Se a sua casa pode pensar, de quem são os pensamentos? Obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!